Na Rádio Clube 98 e hoje o tema do quadro Giro Previdenciário é aposentadoria rural. Como comprovar no INSS, evitar erros e dúvidas também. Agora, a partir de agora, aqui no quadro Giro Previdenciário com a advogada especialista, doutora Kênia Araújo, que está conosco na linha. Olá, boa noite, doutora Kênia, tudo bem? Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, um prazer estar participando do seu programa. Obrigada pelo convite. O prazer é sempre nosso, doutora. Lembrando que, caso você esteja nos ouvindo e posteriormente queira assistir a entrevista, ela estará postada na íntegra no nosso canal do YouTube, Rádio Clube 98 de Patos de Minas, e também a gente sobe o tema do quadro Giro Previdenciário para o nosso portal clubenoticia.com.br. E a partir de agora, então, vamos falar de aposentadoria rural. Doutora Kênia, começando logo já no início, quem é considerado trabalhador rural para o INSS? Matheus, inicialmente, antes da gente entrar ao tema, eu quero... À vontade. Dar a todos os ouvintes o AB de Patos de Minas e de toda a nossa região. No dia 22 de abril, agora, nós vamos realizar um webinar. Vai ser um encontro online, um curso online que vai ser ministrado pelo IEPREV, né? Direcionado pelo IEPREV, e ele tem a parceria da UAB Patos de Minas. Eu, como coordenadora do IEPREV aqui na região, vou ser mediadora desse encontro jurídico que nós vamos fazer online. E nesse encontro jurídico, nós vamos tratar justamente desse tema, aposentadoria por idade rural. Nós vamos trazer nesse nosso encontro, Matheus, um dos maiores doutrinadores na área, que é a doutora Jane Berwanger. Ela é autora de livros, ela é doutora em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo. As obras dela são citadas nas decisões dos tribunais superiores, também da Turma Nacional de Uniformização. Vamos contar com a participação também do Dr. Wagmar Roberto Silva. Dr. Wagmar, ele é juiz federal aqui na comarca de Patos de Minas, atuante aqui na 2ª Vara Federal. E vamos ter também a participação de um advogado chamado Dyson Portanova, que também é especialista em direito previdenciário. Ele vem tratar, para nós advogados especificamente, ele vai falar sobre os honorários contratuais e os honorários de sucumbência e a valorização da advocacia previdenciária. Então, é um tema de suma importância que ele vai abranger tanto ao segurado da Previdência Social, que é o trabalhador rural, né, ou também aquele que trabalha em regime de economia familiar, e também os operadores do direito. Então, fica aí o nosso convite para que todos possam participar conosco no dia 22 de abril, de 8h30 da manhã às 13 horas. Inscrições pelo site do IEPREV, www.ieprev.com.br. Depois a gente envia para você aí para fazer a divulgação e deixar o link de inscrição para o pessoal. Então vamos lá. Nós vamos hoje, então, o nosso tema, nós vamos falar sobre a aposentadoria por idade rural. A aposentadoria por idade rural, como nós já falamos aí outras vezes, ela não sofreu modificações com a reforma da Previdência. Mantém-se a idade rural, que para o homem é 60 anos de idade e para a mulher 55 anos. Essa categoria de segurados, ela tem essa possibilidade de aposentar com menos 5 anos, né, do que a aposentadoria comum, que para o trabalhador urbano é 60 anos de idade até na emenda, e progressivamente ele vai aumentando até 62 anos de idade. Atualmente, a idade da mulher urbana é 61 anos. Importante trazer essa diferenciação, porque também é possível, Matheus, a gente unir os dois tempos, o tempo urbano e o tempo rural. Aí mais para frente nós vamos falar. Então, o segurado trabalhador rural, nós temos aquele que trabalha na categoria de empregado, que é aquele que tem a carteira assinada, né, trabalha regido pela CLT, e temos também aquele que trabalha em regime de economia familiar, para sua subsistência,
que trabalha, né, no aglomerado de terras aí, não superior a 4 módulos fiscais, que hoje cada módulo fiscal na nossa região é 40 hectares, então a terra não pode ser maior, uma terra produtiva maior do que 160 hectares. Então, em linhas gerais, esse é o nosso trabalhador rural. É interessante a senhora ter falado logo no início a respeito que é possível fazer a junção aí, tanto do período urbano quanto do período rural, e a gente fala sobre isso daqui a pouco. Um outro ponto, doutora Kênia, quem que são os segurados especiais no caso da aposentadoria rural? Então, nós temos aí o segurado especial, que é o trabalhador, né, que trabalha em regime de economia familiar, nós temos o pescador artesanal, nós temos o extrativista, acho que tem o indígena também, deixa eu confirmar aqui, porque esses para nossa região aqui, ele não é muito falado, mas esses são os principais. Em regra, para a nossa região aqui, é esses que eu te falei, né? Como a nossa região é uma região predominantemente rural, né, pela nossa agroindústria aqui, o webinar nosso vem de grande relevância por causa disso. A intenção, como eu falei para vocês no início, do IEPREV é discutir assuntos regionalizados. Então, aí como a nossa região, nós temos muita área rural, para cá foi escolhido esse tema. Vamos então falar... no caso da aposentadoria rural, doutora, os garimpeiros, eles podem aposentar, eles podem requerer aposentadoria rural como sendo garimpeiro? Ele teve uma modificação, até deixa eu confirmar a data aqui, ele foi excluído, né, dessa categoria, e até, salvo engano, acho que até 2003 ele era considerado segurado especial, aí depois não mais. E quem trabalha com carvoeira, trabalhou a vida inteira como carvoeira. A carvoeira, ela é uma extração vegetal, né? É um serviço extrativista. Isso que eu ia te falar, se ela tiver como extrativista vegetal, tudo bem. Aí ela vai ser considerada. Entendi. O serviço de carvoeira em si, que aí você já está fazendo a modificação da matéria, né? Aí tem que analisar o caso concreto para ver qual que é a atividade da empresa, né, que está ali no exercício dessa atividade, para ver se ela vai ser considerada urbana ou rural. E quem que está excluído da condição de segurado especial para aposentadoria rural? Aqueles que exploram terra acima de 4 módulos fiscais. 40 hectares, né, que a senhora falou. 40 hectares ou módulo fiscal. Então, como nós temos 4, então a terra não pode ser superior a terra produtiva superior a 160 hectares. O que quer dizer esse módulo fiscal? Esse módulo fiscal é uma área que é utilizada para fins de imposto. Sim. Então, ele veio regulamentado aí pela Lei 11.718, né, de 2008. Ela trouxe esse tamanho de área para ser considerado ou não segurado especial. O que é importante a gente chamar a atenção a respeito disso daí é que mesmo que a área seja maior que 160 módulos fiscais, é possível, sim, haver o enquadramento. Aí você tem que fazer a prova de que a terra não é toda produtiva, né? Aí tem aquele CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Então, mesmo que a terra seja maior que 160 módulos fiscais e que se ela não for toda produtiva, é possível excluir essa área e analisar apenas a área produtiva. Agora... eu queria que a senhora citasse também, para que o ouvinte possa entender, os tipos de fonte de renda que não descaracterizam a condição de segurado especial para aposentadoria rural, mas que é uma atividade que acontece no meio rural. Porque, por exemplo, pode ter um hotel fazenda, as pessoas podem trabalhar nesse hotel fazenda, mas hotel geralmente é uma atividade urbana.
quando assina carteira, assina-se carteira como atividade urbana, porque é hotel, né? Mas aí o hotel fazenda, uma pousada no meio rural, que é esses que eu estou citando para a senhora, é uma atividade turística, né? Atividade artesanal, mas feita no meio rural também. E os casos incomuns e mais comuns que acontecem nesse sentido da aposentadoria rural, mas que não exclui o beneficiário do INSS de requerer a aposentadoria rural. Olha, ela não vai descaracterizar se ela não for a principal fonte de renda, né? E se ela não for exercida acima, por exemplo, a atividade urbana, que ela pode ser exercida, ele pode exercer durante 120 dias no ano, por exemplo. Então, durante 120 dias no ano, a pessoa, para não ter a sua atividade rural descaracterizada, ela não pode ultrapassar esses 120 dias. Então, ela pode ser um empregado de 120 dias, 3 empregados de 40 dias, 2 empregados de 60. Então, a soma dos dias não pode ultrapassar 160. Isso no exercício da atividade, na contratação de empregados, porque uma das formas que descaracteriza a atividade rural também é a contratação de empregados no ambiente rural. Do que você perguntou aí, as cooperativas formadas pelos produtores, o hotel fazenda, utilizado ali na área eminentemente rural, ele também não descaracteriza. Ele vai descaracterizar se for de ampla, como é que eu vou te explicar? De ampla abrangência. Aí nessas situações, aí vai descaracterizar enquadrando como atividade urbana. Aí tem que ver qual que vai ser a atividade preponderante dessa pousada, por exemplo. Entendi. Então, assim, a gente tem que... É complicado, assim, você citar, porque você tem que analisar a atividade principal da empresa. Uhum. Eu tenho participação do ouvinte. O ouvinte pode mandar pergunta. Infelizmente, a gente está com o nosso telefone com um pequeno probleminha, já está sendo solucionado. A nossa equipe técnica já está buscando o suporte necessário para que essa correção seja feita, por isso as ligações ao vivo não estão acontecendo. Mas você pode participar comigo no 991050439 e perguntar para a doutora Kênia a dúvida que você tiver. Hoje o tema aqui do Giro Previdenciário é a aposentadoria rural. Os requisitos da aposentadoria rural, doutora Kênia, quais são? Bom, o homem tem que ter 60 anos de idade e mulher 55 anos. E nos 15 anos que antecedem o requerimento administrativo, ele deve comprovar o exercício da atividade rural, mesmo que de maneira descontínua. O que isso significa? Não precisa ser os 15 anos corridos, mas ele tem que demonstrar que nos 15 anos aí que antecede o requerimento administrativo, ele exerceu a atividade rural, seja em regime de economia familiar ou seja na condição de empregado. São os dois requisitos que precisa ter. Para ambos os gêneros? Isso. Uhum. Vamos ver aqui a participação do ouvinte, daqui a pouquinho a gente continua falando. A Neide está aqui participando, vamos ouvi-la. Eu acho graça. Eu tenho um irmão, é claro que ele tem só 52 anos, só que ele já fez angioplastia, ele já arrumou um stent no coração, ele teve que fazer cateterismo, angioplastia só não adiantou, e pede para aposentar e não consegue, mexe com tudo lá na zona rural, lá no meu pai, com roça, com gado, com tudo, e meu pai tem só 7 hectares de terra, 8 hectares de terra, e ele não aposenta, e ele que faz de tudo, que o meu pai já não está dando conta de mais nada, que ele já está com 78 anos, eu não sei por que ele não pode aposentar, e os médicos pedem que ele não pode esforçar, e ele esforça fazendo tudo quanto há. E aí, doutora Kênia? Ela falou que é o quê? O irmão dela? Isso, o irmão dela. Tem que ver a situação dele, se ele é solteiro, se ele é casado, porque o filho solteiro, ele pode utilizar a documentação rural do pai. Se ele for casado, se ele constituir família, a documentação rural tem que ser em nome dele.
Uma das formas de solucionar essa pendência é fazer contrato de comodato, contrato de parceria ali entre pai e filho. Mas, pelo que ela está me dizendo, nós precisamos entender se ele não consegue o benefício de aposentadoria, se é porque ele não passa na perícia, se é porque os médicos não constatam a incapacidade dele, ou se não passa porque não comprova atividade rural. Então, fica complicado responder para ela, porque se a gente não sabe qual foi o motivo do indeferimento. Em ambas as situações, se o INSS nega o benefício, é possível buscar a via judicial. Mas nós temos que entender aí qual foi o motivo da negativa. Se foi por falta de comprovação da atividade rural ou se foi por falta de incapacidade. Vamos aqui então para a participação do ouvinte aqui, o nome dele, o Vitor. Fala, Vitor. Aí que eles me chamaram uma vez no INSS, que me cortaram a minha aposentadoria em 2018. Aí eu entrei com um processo, aí foi Belo Horizonte, o desembarcador mandou voltar a aposentadoria. Aí depois que essa chamada agora, eles me chamaram de novo, eu passei de novo. Será que tem possibilidade de eles me chamar de novo? E aí, doutora? Olha só, a aposentadoria por invalidez, que eu acredito que é a situação dele, ela é uma aposentadoria que ela não é definitiva, ela tem caráter temporário. Então, a pessoa só não passará novamente por perícia administrativa se ela tiver nas duas situações. A primeira, tiver com até 55 anos de idade, 15 anos em gozo de benefício, tem que ter os dois, tem que ter a idade e mais de 15 anos que está recebendo benefício, ou se ela for acima de 60 anos. Do contrário, o INSS pode chamar para a perícia, sim. Então, mesmo que ela seja concedida judicial ou não, ele pode, o INSS chama aí a cada 6 meses, até 2 anos é o prazo que ele está levando, mas, salvo engano, a reforma da Previdência trouxe esse período de 6 meses para reavaliação. Aí, se ele não se enquadrar em nenhuma dessas duas situações, ele vai ser chamado, sim, para verificar se mantém a incapacidade. Doutora, antes da gente trazer aqui à tona mais participações do ouvinte, a senhora falou a respeito da documentação e é uma das perguntas que eu tenho aqui para a senhora. Qual que é a documentação necessária para requerer a aposentadoria rural? Olha, nós temos uma vasta lista de documentos. É importante falar que nesses documentos, se for, por exemplo, no nome do esposo, que é o que normalmente é a documentação que fica, né, para a comprovação do grupo familiar, escritura da terra, ITR, CCIR, o ITR é o Imposto Territorial Rural. Uhum. Nós temos aí notas fiscais de produtos que são utilizados, declaração escolar, certidão de nascimento de filhos, certidão de batismo, certidão de casamento, onde consta a profissão do marido como lavrador. Então, o artigo 106 da Lei 8.213 e o artigo 54 da Instrução Normativa do INSS, ele traz uma vasta lista de documentos exemplificativos, tá? O que isso significa? Que ela, além daqueles que estão lá, podem servir como meio de prova outros documentos, desde que tragam a profissão do segurado como trabalhador rural. Ela é apta a provar o exercício da atividade. Aqui a participação do ouvinte, o Roberto, quer fazer uma pergunta para a senhora. Ô Matheus, é o Robertinho de novo. Pergunta a doutora Kênia aí como é que... Meu irmão trabalha na fazenda aqui, tem 31 anos de carteira. Só trabalhou nessa fazenda. Hoje. E ele tá com 47 anos. Qual é o tempo de carteira que ele precisa para ele aposentar com tempo de carteira? Ou não dá para ele aposentar por tempo de carteira? Tem que ser por idade. Qual idade que ele tá, Matheus? Ô Roberto, manda pra gente aí qual a idade que você tá. Vou repetir aqui o áudio dele pra ver se... Repete o áudio aí que a idade eu não anotei. Uhum. Ô Matheus, é o Robertinho de novo. Pergunta a doutora Kênia aí como é que...
Meu irmão trabalha na fazenda aqui, tem 31 anos de carteira. 31 anos de carteira. Só trabalhou nessa fazenda. Até hoje. E ele tá com 47 anos. 47 anos de idade. Qual é o tempo de carteira que ele precisa para ele aposentar com tempo de carteira ou não dá para ele aposentar por tempo de carteira, tem que ser por idade? Então, aí no caso dele, Matheus, vai ter que ser analisado qual vai ser a regra que ele vai enquadrar, porque na data da emenda ele não contava com 33 anos, né? Se hoje ele está com 31, então aqui ele não daria a data da emenda. E a idade dele aqui, ó, o homem, se a atividade dele for, ele fala que trabalha na zona rural, mas a gente não sabe qual é o exercício da atividade dele. Se for predominantemente rural, ele vai aposentar aos 60 anos de idade, certo? Uhum. Aí, como ele está aí com 31 anos, aí vai ter que verificar se ele entra na regra de transição para provavelmente na regra 3, que é o pedágio de 50%. Então, se hoje nós estamos em 2021 e ele está com 31, lá na época ele poderia estar com 29. Uhum. Então, tem que analisar o caso dele para ver se ele enquadra na regra de transição dessa 50% de pedágio para atingir o tempo que faltava. A única que ele vai enquadrar provavelmente é essa, ou então aos 60 anos de idade. Porque se não tivesse havido a reforma da Previdência, ele aposentaria com 35 anos. Mas como houve a reforma da Previdência, e aos 35 anos ele não vai aposentar. Entendi. Tá. Eu tenho mais participação aqui, doutora, do Bechó. Ô, Matheus, boa noite. Pergunta pra doutora aí, igual eu pago o INCA, eu tenho terra. A época eu trabalhei urbano, igual em mineração, eu trabalhei muito em mineração lá na mineira, lá em Vazante, se enquadra com o INCA. Onde consta a profissão. Se dá para inteirar. Eu tenho uns 5 anos de mineração e vou pagar uns 12 anos de INCA. Dá para juntar um com o outro ou não? Pergunta ela aí. E aí, doutora, dá para juntar um com o outro ou não? Qual idade que ele tá, será, hein? Porque aí o que acontece? Pra ele juntar. Eu só pedir, ô Bechó, manda a sua idade aqui pra gente, por favor. Pode falar, doutora, desculpa interromper. Quando ele quer juntar tempo urbano e tempo rural, o que vai acontecer? Ele tem que ter os 15 anos de carência, certo? E a idade de 65 anos. Como ele está falando aí que trabalhou em mineradora, dependendo da atividade dele, ele pode ser considerado uma atividade especial e ter o direito ao reconhecimento desse tempo e a conversão para o tempo comum. Então, aí nós temos que verificar se a mineração dele, se ela vai enquadrar com 15 ou com 20 anos, provavelmente é de 20, e fazer a conversão de tempo para que ele atinja o tempo necessário aí para a aposentadoria. Ele respondeu se a ele gente... tiver só 12 anos de atividade rural e não tiver mais nada, aí a aposentadoria dele vai ser por idade, aí esses 15 anos a gente não pode converter. Porque na aposentadoria, a mineradora não dá para converter, porque na aposentadoria por idade não é possível essa conversão, só na de tempo de contribuição. Aí tem que ver se ele não tem mais tempo no CNIS. Ele tem 54 anos. 54 anos, ele vai aposentar aos 65. Se ele for utilizar, olha só, se ele está com 54, se ele utilizar só o período da roça, ele aposenta aos 60 e com 15 anos de atividade rural. Se ele for querer usar o tempo da mineradora, ele vai aposentar aos 65, aí ele pode somar. Então aí é verificar o que é melhor para ele. Tá mais fácil chegar à idade de 60. Pois é, eu acho que nesse caso aqui do Bechó, nesse caso aqui é utilizar só o período rural, né, doutora? Principalmente se ele é do período rural, se é o segurado que não contribui, né? Porque o mesmo segurado rural, se ele vende, né, a mercadoria, a produção que sobra, ele é segurado obrigatório e ele tem que reter INSS disso daí. Se ele é daquele segurado que vive em regime de economia familiar, que vai contar os 15 anos sem contribuição, ele vai aposentar com um salário mínimo. Então, o tempo dele de 15 anos aqui e a idade de 60 vai chegar primeiro
do que a de 65, para ele poder juntar o tempo da mineira. Eu tenho mais participação do ouvinte, mas antes a gente vai passando mais uma pincelada aqui no assunto de aposentadoria rural. Um outro tema: como é possível agendar a aposentadoria rural, doutora? Ela segue o processo de agendamento, ele segue como nas outras modalidades da Previdência? Sim, o segurado, se ele for fazer sozinho, ele vai acessar o meu INSS, vai em agendamentos e requerimentos e vai fazer o pedido de aposentadoria. Lembrando que a autodeclaração de atividade rural, ele é um documento obrigatório. Semana passada nós falamos sobre isso. Antes era feita uma declaração emitida pelo Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A partir de 2019, salvo engano, acho que é 2019 mesmo, foi excluída essa declaração do sindicato e foi incluída essa autodeclaração do segurado. Então, o segurado, ele vai se autodeclarar trabalhador rural, ele vai preencher essa autodeclaração e, com base na documentação, e vai fazer o requerimento no INSS, juntando essa autodeclaração e também os documentos que comprovam o exercício da atividade rural. Lembrando que homem 60 anos, mulher 55 anos. E 15 anos de atividade rural no momento aí que antecede o requerimento administrativo. Se eu estou pedindo hoje em 2021, de 2006 para cá, eu tenho pelo menos que comprovar. Administrativamente, a gente tem essa vantagem de poder contar o tempo remoto. O que a gente chama de tempo remoto? É aquele tempo que está fora desses 15 anos. Por exemplo, se eu trabalhei lá em 2099 e quero juntar esses 15 anos para contar hoje, administrativamente, que a gente chama, né, no INSS é possível fazer essa contagem. Judicialmente, não. O exercício da atividade rural, no Juizado Especial Federal, né, na nossa Justiça Federal de primeira instância, tem colocado que esses 15 anos tem que ser nos 15 anos que antecede o requerimento administrativo, então de 2006 para trás. Então tem que ter essa atenção. Doutora, é possível, é um assunto aleatório, mas é uma dúvida pessoal minha, é possível que o INSS pague valores abaixo do salário mínimo ou o mínimo é o mínimo pago pelo INSS? Os benefícios previdenciários, nenhum deles são inferiores ao salário mínimo. Ótimo. O valor... Aliás, corrigindo, o auxílio acidente é possível receber abaixo do salário mínimo. E o salário família também, mas os demais, todos, a base de cálculo é o salário mínimo. Aí você vai ter pensão por morte, por exemplo, que você tem aí 3 dependentes, aí é o salário mínimo dividido por 3 dependentes. Mas não quer dizer que o benefício é inferior ao salário mínimo. É porque os dependentes... o salário mínimo é rateado entre eles. Doutora, o valor pago para a aposentadoria rural, nesse caso aqui, quanto se paga o valor integral da aposentadoria rural? Depende do que para chegar num valor para pagar a pessoa que vai ser beneficiada com a aposentadoria rural? Se for o segurado especial em regime de economia familiar, esse que não contribui em regra para a Previdência, o cálculo dele vai ser um salário mínimo. Os demais, se eles contribuem para a Previdência, aí é feita uma média aritmética. Aí ele entra no sistema de cálculo, aí vai para poder encontrar o valor do benefício que vai ser pago. Aí depende da contribuição que é feita. Tem aqui a Maria Ângela, boa noite, Matheus e doutora Kênia. Qual tempo de contribuição precisa ter as mulheres do meio rural? Não, do meio urbano, desculpe. E quando a pessoa atingir o tempo de contribuição e não tem a idade ainda, pode parar de pagar até chegar à idade? Olha só, nós temos aí a Lei 10.666 de 2003. Essa lei, ela fala que uma vez implementado o requisito da idade, implementado o tempo de contribuição e a pessoa não tem a idade, ela pode requerer esse benefício posteriormente, mesmo que ela deixe de pagar a Previdência Social.
Ou seja, se ela implementou hoje, eu tenho os 15 anos que eu preciso ter de tempo de contribuição e de carência, porque hoje, após a reforma da Previdência, existem os dois, tempo de contribuição e carência. Qual que é a diferença de um com o outro? Tempo de contribuição é o tempo efetivamente pago, tempo contribuído. Se eu trabalhei 10 anos no mês, 10 dias no mês, vai contar como tempo de contribuição só esses 10 dias. Se eu trabalhei 10 dias no mês, vai contar como carência os 30 dias. Aí, então, agora com a reforma, eu preciso ter o tempo de contribuição de 15 anos, certo? Se hoje eu tenho já os 15 anos de contribuição e só estou com 60 anos de idade e quero pagar de pagar a Previdência, ele pode parar de pagar. Porque a hora que chegar lá aos 61 anos, ela vai poder requerer novamente, ela vai poder requerer o benefício e vai estar cumprida a carência de 15 anos. A atenção que eu chamo para essa pessoa que fez essa pergunta é o seguinte: hoje ela está, por exemplo, no meu exemplo aqui, ela está com 60 anos de idade. A mulher hoje aposenta, vamos mudar o exemplo aqui, vamos supor que ela esteja com 58 anos, porque aí ela dá perda da qualidade segurada. Se ela tem 58 anos e já tem os 15 e fala, não quero pagar mais. Tudo bem, ela pode parar de pagar, que para o benefício programável, que é a aposentadoria por idade, a hora que chegar aos 65 anos, ela vai ter o direito ao benefício. Mas o que acontecer com ela daqui para frente, de 58 aos 61 anos, se ela perder a qualidade segurada, ou seja, se ela ficar mais de 12 meses sem pagar e não enquadrar nas situações que é o período de graça, que é aquele período que a pessoa recebe o benefício do INSS mesmo sem estar pagando, se acontecer aqui, por exemplo, o evento morte, ela não vai gerar pensão por morte. Se acontecer a invalidez, ela não vai receber benefício por invalidez, daqueles casos que não isentam de carência. Então é importante a pessoa ter isso em mente, porque o INSS, o próprio nome já diz, é um Instituto do Seguro Social. Ele está ali para poder te atender em momentos de incapacidade, em momentos de morte, entendeu? Então, são esses benefícios não programáveis que a gente chama. É aquele evento que ocorre sem você estar esperando. Agora, os programáveis, como a aposentadoria por idade, do jeito que ela colocou aí, ela sabe que se ela chegar lá aos 61 anos, ela vai aposentar. O problema é o que acontecer até lá. Se adoecer, não recebe benefício por incapacidade, não aposenta por invalidez, e se falecer sem ter a qualidade segurada, não deixa pensão para os dependentes. Doutora... Então, uma sugestão que eu dou, Matheus, para essa pessoa que já completou o tempo aqui, para ela manter a qualidade segurada, ela fazer pelo menos uma contribuição no ano. Porque o segurado, ele mantém a qualidade de segurado por 12 meses após a última contribuição. Então, se não aconteceu nada aí, você não teve seguro-desemprego, se não tem aí mais de 120 contribuições ininterruptas, aí ela vai receber só os 12 meses. Porque esses 12 meses, eles podem ser prorrogados até 36, dependendo da situação. Mas vamos na regra base. Se ela só enquadra nos 12 meses de período de graça, ela não pode deixar de pagar por mais de 12 meses. Então, se já tem os 15 anos contribuído, faz uma contribuição no mês, no ano, 1, 2 no ano, que ela mantém a qualidade segurada, né, para esses eventos aí que eu te falei de infortúnios, né? Ela mantém a qualidade segurada e caso ocorra alguma coisa, ela consegue receber o benefício. Doutor, eu tenho que fazer um rápido intervalo comercial, peço que a senhora fique na linha e aguarde só um minutinho que a gente tem mais participação do ouvinte logo em seguida. Fique em sintonia. De tudo um pouco volta já. Quem é produtor rural sabe quanto uma boa parceria é importante. Por isso, o Banco do Brasil está aqui para tudo que você imaginar. Para garantir a primeira muda, tudo para custear a sua produção. Para bater recorde na colheita, tudo para investir em inovação. Para conquistar o novo maquinário, tudo para ampliar a produtividade. Para plantar, produzir ou crescer,
Conte com o crédito do Banco do Brasil. Vem ser cliente. Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar. Mês de abril é mês de deixar sua casa ou seu ambiente de trabalho como você sempre sonhou. E no Salão de Móveis, a assessoria é grátis. Auxiliamos você pensando sempre no seu conforto e na sofisticação do seu espaço. Queremos fazer parte desse sonho também. Entre em contato e solicite que um de nossos colaboradores te auxilie. Será um prazer recebê-los em nossa casa. Mês com muitas novidades e negociações conforme a sua necessidade. Salão de Móveis, Avenida Brasil 1150, Bairro Brasil, próximo ao estádio da URT. O seu negócio merece estar na boca do povo. Se destacar dos demais. Ser sucesso entre potenciais clientes. Conecte com o sucesso. Faça parte do time de parceiros do programa De Tudo Um Pouco. Anuncie conosco com a melhor negociação. Entre em contato com o nosso comercial pelo telefone 996740097. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Estamos apresentando na Rádio Clube 98 o programa De Tudo Um Pouco com Matheus Alves. De volta com o quadro Giro Previdenciário e tem participação do ouvinte. Vamos ouvir a Maria Miranda. Matheus, meu irmão trabalhou em trator desde os 12 anos, sabe? E hoje ele está com 52 anos. Agora ele é operador de máquina. E tem muito tempo, sabe, que ele é operador de máquina. Em quanto tempo que ele vai aposentar? E aí, doutora? O operador de máquinas, Matheus, ele descaracteriza, em regra, como serviço rural. E esse que tem a prerrogativa, né, de aposentar com redução da idade. Mas ele tem a possibilidade de enquadrar como atividade especial, principalmente aqui em razão do ruído ou produtos químicos. Então, dependendo do tipo de máquina, né, por isso que eu falo, isso aqui a gente responde em linhas gerais, mas ele tem que ser analisado o caso concreto. Né, tem alguns operadores que são desenquadrados, né, desse exercício da atividade rural. E tem alguns que são considerados atividade especial, e se ficar enquadrado o risco se ficar enquadrado aí que a atividade é nociva à saúde dele, ele pode ter o tempo reconhecido e fazer aquela conversão do tempo comum que eu falei com vocês, que é o acréscimo de 40% do tempo em decorrência disso. Por exemplo, se ele trabalhou aí 10 anos como tratorista, como operador de máquinas, ele pode ganhar aí 4 anos, né, em decorrência da conversão. Então aí tem que verificar como que é a forma de trabalho dele lá, se ele é enquadrado, se está na carteira de trabalho dele como operador mesmo. A Neide. Ele é solteiro e ele já tentou com uma pessoa para ver se aposentava e não conseguiu. No caso do irmão que mora com o pai no meio rural e até hoje não conseguiu aposentar, doutora, está aqui participando conosco. A senhora quer comentar? Ela falou que já tentou. Será que fez judicial? Tem que verificar as provas que foram produzidas, né? Tem que verificar o porquê que não reconheceu o tempo dele, rural. Quer a participação? Boa noite, pessoal da Rádio Clube. Boa noite, doutora. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Minha mãe, ela trabalhou a vida inteira na roça. Na verdade, a infância inteira na roça. Depois ela veio para a cidade, trabalhou na cidade. Ela é nova, tem 50 anos. Mas ela tá bem judiada, sabe? Tem, assim, previsão de quando que aposenta? Esses anos da roça conta mais? Tá aqui a participação do Arthur Borges, doutor. Arthur, a atividade rural, administrativamente, tanto na justiça, já é pacífico que a partir dos 12 anos a gente consegue provar.
Tem algumas decisões, inclusive tem uma ação civil pública que determina que o INSS faça esse reconhecimento, inclusive antes dos 12 anos. Para isso, é preciso comprovar a atividade rural em regime de economia familiar, e esse período rural ele vai ser contado até o primeiro registro urbano ou até o casamento dela. Se ela for somar esse tempo para uma aposentadoria por tempo de contribuição ou uma aposentadoria por idade, a por tempo de contribuição, por exemplo, o período rural ele vai ser contado só até novembro de 91, sem ela precisar indenizar. E na aposentadoria por idade, ela consegue contar, porém, ela só aposenta aos 62 anos. Ela está com 50, então nós temos que verificar se esse período urbano dela, se ela tem pelo menos esses 15 anos de atividade urbana, para que, somado ao tempo rural desde os 12 anos de idade, consiga atingir o tempo que ela precisa, que até a emenda constitucional era de 30 anos de tempo. Ou até 28 anos lá na emenda, para que ela enquadre em alguma das regras de transição. Então é preciso analisar o caso dela. Vamos lá, tem aqui também a participação, vamos ouvir. O Arthur, você estava gravando um áudio aí, pode continuar, viu? Se tiver mais alguma dúvida, se a doutora tiver te auxiliado, se ficou alguma dúvida, pode mandar. Vamos lá. Ô Matheus, é o Robertinho de novo. Fala com a doutora Kênia que meu irmão trabalha nessa fazenda, é serviço braçal. Ele respondeu a gente. É serviço braçal. Desde quando ele entrou na fazenda, ele mexe com tiração de leite, fazer cerca. É serviço braçal, bater pasto, mexer com lavoura, essas coisas. Aí tá com esse tempo de carteira aí, 31 anos só nessa fazenda mexendo com esse tipo de serviço. E aí, doutora? Então, aí ele vai, se for por tempo de contribuição, ele vai na regra normal dos 35 anos, até os 31 na data da reforma, se provavelmente ele estaria lá com 29. Então, eu acredito que ele enquadra na regra aí dos 50% de pedágio, né? Então, se na reforma ele faltava 6 anos, ele precisaria trabalhar por mais 12. Né? E por idade, ele vai aposentar aos 60 anos, porque se a atividade dele é braçal, ele é enquadrado como trabalhador rural empregado. Aí, para aposentar por idade, ele entra na redução comum de todos os trabalhadores rurais se aposentando aos 60 anos. Doutora, a gente prosseguindo aqui com o tema da aposentadoria rural, a gente já falou também do valor pago para a aposentadoria rural. Se o ouvinte tiver mais alguma dúvida, o telefone da Rádio Clube, para você entrar em contato, é o 991050439. Esse telefone não é possível você ligar para ele, porque a gente utiliza esse telefone, é um número de celular normal, comum, mas a gente utiliza ele somente para o WhatsApp. Então, por isso que não é possível você ligar para ele. Agora, você que não tem o WhatsApp, infelizmente, a gente está com um pequeno probleminha no fornecimento da linha fixa aqui para a emissora, e por isso não é possível que você ligue para a gente e participe. Quando você tenta ligar, a ligação não completa. Por isso, a gente está passando por uma modernização no sistema. E por isso, não é possível que você participe ao vivo. Mas, peça alguém, um conhecido, o telefone do nosso WhatsApp é o 991 050439. Pode mandar sua mensagem, a gente está ao vivo também pelo Facebook. Doutora, a gente fez uma explanação geral sobre o tema. A senhora acha importante ressaltar mais algum detalhe sobre a aposentadoria rural? Então, Matheus, é importante chamar a atenção das pessoas, mais uma vez, para o planejamento previdenciário. As pessoas pensam assim, não, a atividade rural eu vou aposentar só dessa forma, ou quanto a completar a idade, 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Mas nós temos a possibilidade da aposentadoria híbrida. Nessa aposentadoria híbrida, eu posso utilizar o tempo rural. Se eu já tenho a idade, por exemplo, se eu consigo completar esses 15 anos aí antes de julho de 94, num planejamento previdenciário, você consegue fazer períodos de contribuição com valores mais altos para que a pessoa aposente com um valor acima do salário mínimo. Em regra, o segurado especial, aquele que não contribui para a Previdência, né, a não ser naquelas situações que ele venda a sobra, né, da produção, ele vai aposentar com um salário mínimo.
Mas é possível a utilização desse tempo rural também para aposentadoria híbrida. E na aposentadoria híbrida é possível fazer esse planejamento para que o valor saia acima do salário mínimo. Então é importante a gente colocar isso, e eu reforço aí o convite para quem puder participar conosco do nosso webinar. Lá nós vamos estar com uma palestrante, como eu falei com vocês, é uma das maiores autoridades sobre o tema que nós temos na área previdenciária. E vai falar exatamente sobre essa atividade rural. É isso então, doutora Kênia Araújo, obrigado pela participação, e terça-feira que vem tem mais quadro Giro Previdenciário aqui no De Tudo Um Pouco. Mais uma vez, muito obrigada, Matheus. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu sei quanto a nossa população, quanto os nossos segurados são carentes de informação. Exatamente. Tem na UAB uma parceira. Sempre que o papel da UAB é trazer informação para a sociedade, a nossa função social. E eu faço isso com muito carinho, com muito amor, é a profissão que eu escolhi. Então, use e abuse da UAB sempre que vocês precisarem. Nós, não só eu, que estou aqui mais à disposição de vocês, mas qualquer dos profissionais que estão ligados comigo aí na Comissão de Direito Previdenciário. Todos eles estão aptos a participar com você, como a gente já teve aí outros colegas participando. E é sempre um prazer estar aqui respondendo dúvidas e trazendo informação para a nossa sociedade. Doutora, antes da gente despedir de fato, chegou aqui um áudio do Arthur, vamos ouvir. Outro trem que eu esqueci de perguntar. No caso, como o serviço dela era na roça, bem na roça mesmo, trabalhava com a minha avó, que também é da roça, nasceu na roça. E aí o que acontece? Não tem jeito de comprovar isso, não tem? Como que eu comprovo que ela viveu a vida toda na roça? Pela minha avó, porque minha avó, ela sabe, cuidou dos filhos na roça. E aí, doutora, a senhora conseguiu ouvir certinho? Ouvi. Aí, nessa situação, ela vai utilizar a documentação dos pais. O que tem o pai, o que tem a mãe, para comprovação que a pessoa morava na roça, desde então, e que desde os 12 anos ajudava os pais, nós temos a declaração escolar. É um dos principais documentos para essas pessoas que estudaram na zona rural. A Superintendência de Ensino, ela emite uma declaração escolar, que a pessoa estudou na zona rural e que a profissão do pai dela naqueles anos lá era lavrador. Então, é um dos principais documentos que prova que, por exemplo, a mãe dele ficou na roça, trabalhou na roça desde os 12 anos, porque ali vai ter o período todo que ela estudou na roça. E a partir de então, ela vai utilizar esse documento em nome dela, só esse documento em nome dela, porque uma pessoa de 12 anos de idade, ela não tem como ter documento rural em nome dela. Então, esse documento, é a declaração do PSF, que é o Posto de Saúde da Família. Esses cadastros que tem em zona rural. Pode ter, por exemplo, primeira Eucaristia, batizado, pode ter sido madrinha, pode ter sido testemunha de casamento de alguém, tudo que comprove que o domicílio dela é na zona rural. Mas o documento que comprove a posse da terra, o que produz, o que faz, é no nome do pai. Então, é a forma que a gente tem de comprovar isso daí. É isso agora, então, doutora. Até terça-feira que vem novamente. E, é claro, a população tem esse espaço à disposição e tem à disposição também os profissionais da OAB para auxílio. Valeu demais, doutora Kênia. Uma ótima noite e amanhã feriado, é claro. Bom descanso. Muito obrigada, Matheus, e aguardo vocês quinta-feira no nosso webinar. Inscrições pelo site www.ieprev.com.br. Muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. A participação da advogada especialista em direito previdenciário e presidente da comissão, direito previdenciarista da OAB de Patos de Minas, Kênia Araújo, aqui no De Tudo Um Pouco. Agora tem Pedro Bento e Zé da Estrada, 7 palavras. Boa noite.